Boa noite. Estamos começando aqui pela JustV com mais uma edição do Jurídico News. E hoje temos o privilégio de receber em nossos estúdios o Dr. Sérgio Niemeyer, professor de Direito. Boa noite, Dr. Sérgio Niemeyer. Boa noite, Dr. Luiz Viceto. O Jurídico News é um programa de atualidade, de notícias atuais do mundo jurídico, que visa inteirar o internauta a respeito das questões mais complexas do direito e torná-la de uma forma mais acessível ao internauta que não é estudado no mundo do direito. E a respeito das notícias que mais afligem o Poder Judiciário, vamos falar hoje das notícias que envolvem a interceptação telefônica. Por favor, as notícias. A chamada Lei de Interceptação Telefônica, que regula o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. O Jornal do Comércio informa que o número de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e realizadas no ano de 2007 provocou reação no próprio Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça elaborou uma resolução prevendo a criação de um banco de dados sobre as solicitações de interceptação telefônica que são atendidas pelos juízes. Informações das operadoras divulgadas durante a audiência da CPI das escutas telefônicas revelaram que foram feitos 409 mil grampos a pedido da Justiça só no ano de 2007. O desembargador André Fontes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, afirma que o Judiciário precisa ter mais cautela ao autorizar as interceptações telefônicas. A quantidade de escutas é um dos maiores problemas do Judiciário, diz ele. Segundo o desembargador, o grampo já foi uma ferramenta útil, mas perdeu sentido. Para Fontes, a grande quantidade de escutas telefônicas e de prisões sem denúncias são alguns dos maiores problemas enfrentados atualmente pelo Poder Judiciário. Diz ele que, acredito, que o acompanhamento das interceptações deva ser feito caso a caso. Há juízes que deferem esses grampos sem ao menos conhecerem os números que serão investigados. A situação está sem controle. Segundo Fontes, o advogado precisa trabalhar além dos autos, questionar e demonstrar intrepidez quando precisa provocar o Estado. Fontes acredita que o enfrentamento é necessário para a resolução dos processos. O direito do particular deve ser mantido acima de tudo, e para isso é fundamental chamar para si o problema e tentar resolvê-lo pacientemente. O advogado nunca deve se esquecer de que a liberdade está nas mãos dele, não nas do juiz, completou. O perito em fonética forense, Ricardo Molina, diz que trabalho não falta. Com a multiplicação estratosférica das interceptações telefônicas nas investigações policiais, o especialista tem sido cada vez mais procurado pelos acusados para elaborar laudos sobre as gravações. E com a experiência de quem já fez até 120 perícias por ano, Molina não tem dúvida em dizer que a qualidade das gravações produzidas pelas polícias do país é ruim, o suficiente para invalidá-las como provas judiciais confiáveis. Há pouca transparência e uma mistificação técnica, afirma o perito em entrevista à revista Consultor Jurídico. Quando não é o conteúdo que é manipulado, é a qualidade técnica que é péssima. Pelas normas internacionais, não deveriam ser aceitas como provas judiciais gravações que no Brasil são tidas como verdadeiras, absolutas e incontestáveis. Assim, são aceitas como boas interceptações com interrupções da gravação feitas automaticamente pelo sistema de telefonia. Só que, explica o perito, que interrupções absolutamente iguais a estas podem ser feitas para adulterar o conteúdo das conversas gravadas. Por isso ensina Molina, de acordo com as normas internacionais da fonética forense, que gravações com interrupção devem ser descartadas, mesmo que a interrupção seja resultado de falha técnica. Não se trata apenas de uma questão técnica, diz Molina. Como o sistema de grampos é uma caixa preta, não é possível fazer uma auditagem independente sobre as gravações.
A responsabilidade quanto à autenticidade da gravação é da operadora de telefonia, que é uma empresa privada e sem fé pública. Molina conta que, mesmo amparado por uma ordem judicial, não conseguiu conhecer o sistema de interceptação usado pela Polícia Federal. Outro problema é o da interpretação. Como todo mundo está com medo de falar ao telefone, acaba conversando em código. E a polícia acaba fazendo uma interpretação livre de tudo o que se conversa pelo telefone. Assim, ao telefone, camisa vira dólar, farinha é droga e tênis é arma. Pois é. A comunicação telefônica, assim como a de correspondência, contém a sua confidencialidade assegurada pela Constituição Federal. E houve uma edição de uma lei, a Lei Federal 9.296/96, que abriu a exceção prevista na Constituição de como essa restrição de comunicação, de violabilidade e inviolabilidade das correspondências e de comunicações telefônicas pudessem ser violadas. E o Dr. Sérgio Niemeyer, estudioso do assunto, escreveu um artigo que foi intitulado Ensaio sobre a Lei de Interceptação Telefônica, que foi publicado na revista Consultor Jurídico, que pode ser acessada pelo site www.conjur.com.br, dentre outros sites que também foi publicado. E ele vai tentar nos explicar por que hoje em dia o cidadão comum tem receio de se comunicar à vontade pelo telefone. Então, Sérgio Niemeyer, por que essa insegurança que os cidadãos brasileiros têm hoje ao falar pelo telefone? Bom, Riceto, o Brasil está vivendo um momento muito delicado. Por um lado, a sociedade aflita em função de uma violência crescente, cujas causas não têm sido atacadas como deveriam pelas autoridades governamentais. Por outro lado, a sociedade também é bombardeada por uma mídia sensacionalista que tenta escamotear, ocultar a ineficiência do Estado, exaltando algumas ações que nós chamamos de ações policialescas, ações espalhafatosas, espetaculosas, que culminam com a prisão de dezenas, às vezes centenas de pessoas, e a sociedade, assim, se sente aplacada no seu furor de encontrar um culpado para essa criminalidade e acaba dando vazão a esse sentimento de insegurança e impunidade e apoiando determinadas ações do governo e da Polícia Federal e da Polícia Civil, mais da Polícia Federal, mas que são ações realizadas ao arrepio da lei, completamente dissonantes do que estabelece a lei. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para chamar atenção para um fato. Primeiro, o direito de sigilo de correspondências, de comunicações telefônicas e de dados é um direito que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º e no inciso 12, que é o artigo principal que você tem que conhecer. Todo brasileiro, não só eu como advogado, professor e estudioso do direito, não só o doutor Riceto como advogado, não só os juízes, não só os membros do Ministério Público, mas principalmente você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, precisa ler, conhecer e entender o artigo 5º da Constituição Federal. Porque é o artigo que estabelece os direitos e as garantias fundamentais dos indivíduos. É uma expressão pomposa, empolada, bonita, mas ela é muito mais do que só isso. Ela é a única arma que o indivíduo tem para se defender do Estado. Uma sociedade é um conjunto de pessoas que se acertam, que se relacionam entre si diariamente.
E entre as pessoas figura o Estado também. O Estado é um ente com personalidade jurídica e se manifesta na sociedade tal qual eu, tal qual você, tal qual o doutor Riceto. Mas o Estado tem um poder de opressão irresistível. Ele age por suas instituições. Nunca ninguém assistiu, para exemplificar e tornar essa ideia clara, nunca ninguém assistiu, ou com muita raridade assistiu, um bandido, um ladrão, ser preso por um único policial. Quando se chama a polícia, vejam, eu não chamo o policial, eu chamo a polícia. Embutido nessa expressão está a instituição polícia. Nós chamamos a polícia. E vem um camburão com 6 policiais para prender, às vezes, uma pessoa que furtou alguma coisa no supermercado, ou que estava roubando um carro, ou porque estava brigando na rua, não importa, estava praticando algum delito. É a instituição que funciona naquele momento. Um outro exemplo, uma pessoa está se afogando na praia. Quem vai salvá-la? Às vezes vai um banhista, mas ele pertence a uma instituição chamada Corpo de Bombeiros. Doutor Sérgio, eu gostaria que o doutor, se pudesse explicar ao internauta, essa lei de interceptação, que é uma exceção a essa garantia constitucional de inviolabilidade do sigilo telefônico, como que essa lei determina que possa ser quebrada essa inviolabilidade das comunicações telefônicas? Pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, em qualquer tipo de processo? Em que circunstâncias que pode a Justiça, legalmente, com base na lei de interceptação, violar o sigilo de comunicação telefônica de um cidadão brasileiro? Tá, vamos chegar lá, mas eu antes quero retomar, na linha do que eu estava falando, Riceto, para mostrar para o internauta, que é leigo, alguns pontos que são fundamentais para ele entender sobre essa matéria. Quando a Constituição fala dos direitos e garantias fundamentais, lá no inciso 12, que você bem colocou, ela diz o seguinte, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução penal. Então, já a Constituição dá as diretrizes e vincula o legislador quando ele vai editar a lei que disciplina a quebra do sigilo. Em primeiro lugar, o que precisa ficar bem claro é que o sigilo de correspondências, comunicações telegráficas, comunicações telefônicas e dados é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal. Muito bem. A Constituição Federal abre uma exceção. É possível a devassa, quando ela diz no último caso, das comunicações telefônicas e dos dados. Isso já nos coloca a seguinte conclusão. As correspondências e as comunicações telegráficas são absolutamente invioláveis. A Constituição não permite a ninguém violá-las. Por isso, nem o juiz pode autorizar ou determinar a violação da correspondência, nem a polícia pode fazê-lo, nem o legislador pode promulgar uma lei que vise a quebra do sigilo das correspondências. O legislador, então, editou uma lei disciplinando a ruptura do sigilo das telecomunicações. Mas ele tem que observar alguns limites. Os primeiros limites estão estabelecidos na própria Constituição Federal. Só pode haver a quebra do sigilo de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou de instrução em processo penal. Investigação criminal é aquela feita pela polícia. Instrução penal é a produção de provas pelo Ministério Público no âmbito de um processo penal. Ou seja, já há uma ação penal em andamento. Mas, ainda assim, a lei estabelece outros requisitos para que possa ocorrer essa
quebra de sigilo. E o que a lei de interceptação telefônica, doutor Sérgio Niemeyer, estabelece para que possa ser feita a quebra do sigilo telefônico de um cidadão brasileiro? Bom, em primeiro lugar, a lei determina que a interceptação telefônica seja o último recurso investigativo a ser manejado pela polícia. A investigação deve esgotar todos os meios possíveis e à disposição da polícia antes de se socorrer da interceptação telefônica. Essa é o primeiro requisito posto pela lei. E tem um certo sentido, aliás, tem muito sentido, porque o sigilo é um direito fundamental assegurado na Constituição e, portanto, deve ser preservado. Até porque as relações que se estabelecem entre as pessoas numa ligação telefônica são relações binárias. São sempre, no mínimo, duas pessoas que falam ao telefone. Uma de um lado, outra do outro lado. E a quebra do sigilo vai ser determinada em relação a uma delas. Mas, por via de consequência, o sigilo de todos aqueles que falarem com ele vai estar devassado também. Mas, doutor Sérgio, na prática, como é que se executa essa quebra da violação da interceptação telefônica? Como é que ela é feita? Quem que requer para quem e como é que ela é executada? Olha, o requerimento de quebra do sigilo telefônico pode ser feito pela autoridade policial, seja um delegado de polícia, ou pelo membro do Ministério Público. Via de regra, têm sido feitos pelos delegados de polícia federal ou polícia civil. Eles pedem a quebra e alegam toda sorte de argumentos, mas nunca demonstram terem esgotado os meios de investigação como determina a lei. Então aí começa o primeiro vício nas autorizações de ruptura do sigilo telefônico. Doutor Sérgio, o segundo, só para concluir, o segundo é que, normalmente, os pedidos de quebra de sigilo telefônico são feitos indicando o número do telefone. Então, no requerimento, a autoridade policial ou o Ministério Público alega que a pessoa investigada usa determinado número telefônico, determinado terminal telefônico, e pede, então, a quebra do sigilo das comunicações daquele número. Não há nenhuma prova concreta de que seja realmente aquele o número utilizado, de que aquele número pertença ao investigado. Não há nenhuma informação de quantas pessoas usam aquele número de telefone. E isso significa que é possível quebrar um número de qualquer pessoa. Imaginem, por exemplo, um ministro de Estado ou um ministro do Supremo Tribunal Federal que, por uma questão de segurança, não coloca o telefone no nome dele, o telefone residencial no nome dele. Coloca no nome do filho, da mulher, da sogra, enfim, em nome de uma terceira pessoa. E ainda assim, requeira que ele não figure em lista. Ora, pedir para um número não figurar em lista e nada é quase a mesma coisa. Aqui em São Paulo, quem quiser encontrar o número de alguém que não figura em lista, circula ali pela Santa Efigênia, 25 de março, e vai encontrar um CD com os números da telefônica, todos os números, inclusive aqueles que estão fora da lista, por pedido e solicitação do próprio assinante. Encontrado o número, é fácil ligar para ele. Quando se pede a quebra de um número telefônico, intercepta-se a pessoa. Agora, veja a gravidade, doutor Ricito. Com esse expediente de pedir a quebra de um terminal telefônico, é possível a Polícia Federal, por exemplo, quebrar o sigilo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que só poderia ser autorizado por um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, acaba sendo autorizado por um juiz de primeira instância. Porque ele autoriza em função do número. E a autoridade policial está dizendo que o investigado usa aquele número, sem dizer em nome de quem que está e nada disso. Perfeito. Doutor Sérgio Niemeyer, e o juiz, quando recebe um pedido de quebra de sigilo telefônico,
ele está obrigado a autorizar a quebra desse sigilo, ou ele tem que observar alguns requisitos pelo qual, ou pelo menos deveria observar uns requisitos sem os quais não deveria conceder a quebra do sigilo telefônico? Ele não está obrigado a conceder e ele está obrigado a verificar a presença dos requisitos que autorizam a quebra do sigilo telefônico. Mas isso não acontece na prática, porque ele não verifica se foram esgotados os meios de investigação, e aquele está sendo, então, o último meio possível para dar continuidade à investigação. Segundo, a lei fala que não será deferida a interceptação telefônica se não houver indícios razoáveis de autoria do investigado, daquele que terá o seu sigilo quebrado. Esse enunciado da lei permite concluir que é condição necessária para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas que haja um crime já bem definido, portanto, em linguagem jurídica, materialmente caracterizado, comprovado, e, portanto, um inquérito policial que investiga aquele crime. Investigar um crime significa o seguinte, significa saber quem cometeu, qual o motivo do cometimento, em que circunstâncias o crime aconteceu, se houve alguma excludente da ilicitude, se houve alguma excludente da culpabilidade, enfim, uma pessoa pode matar outra, e isso, em tese, caracterizaria um homicídio. Então, o fato de aparecer um corpo com uma bala no peito caracteriza um homicídio. Precisa ser investigado. Crime, materialmente, já se tem. Agora, é preciso saber se quem matou realmente matou para assassinar ou se matou em legítima defesa. Só a investigação é que vai, efetivamente, determinar esse resultado. Se houve ou não autoria de um crime ou se esse fato ocorreu como um legítimo direito de defesa. Então, veja, o juiz precisa verificar, há um inquérito? Tem que haver um inquérito. Se não há inquérito, é porque não há sequer a concretização do crime. Não se sabe se o crime existiu ou não. E a interceptação telefônica, pelo modo como está disciplinado na lei, não se presta a obter prova da prática do crime em si. Ela só se presta para saber quem foi o criminoso. Portanto, já se deve conhecer o crime. Além disso, o juiz precisa verificar no pedido se há nele demonstração dos meios que serão empregados e de como será realizada a interceptação telefônica. Nos pedidos que têm sido levados à justiça, nenhum deles indica ou pormenoriza detalhadamente como que vai ser feita a diligência. Nada disso é feito. Doutor Sérgio, e a interceptação telefônica, ela dá alguma condução em relação ao tipo de crime que deve ser utilizado a interceptação telefônica, ou pode ser utilizada para qualquer tipo de delito? Na minha cabeça, imagino que um crime de sequestro, onde se usa o telefone como meio de comunicação entre o sequestrador e a família do sequestrado, é o que me parece assim mais evidente de quando se deve utilizar a violação do sigilo telefônico, deve-se autorizar essa quebra. Existe algum outro crime que também pudesse autorizar essa exceção da comunicação, do sigilo da comunicação telefônica? Ou, diria mais ainda, pode ser imoderadamente utilizado em qualquer tipo de delito, até nesse homicídio citado como exemplo pelo doutor? Olha, doutor Ricito, pela lei brasileira, em tese, basta que o delito, o fato investigado, veja como a lei fala, o fato investigado, já se conhece o fato, porque se não se conhecesse, não era fato, seria uma hipótese, algo hipotético. A lei fala o fato investigado. Então, o crime já deve ter sido concretizado, o fato investigado. Deve constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Né? Então, ela precisa ser punida com detenção ou reclusão, e qualquer crime cuja pena combinada seja detenção ou reclusão, já admite
a interceptação telefônica. Mas eu volto a frisar, como último recurso investigativo. E aí a polícia, enquanto instituição, dispõe de diversos recursos investigativos antes de se socorrer da interceptação telefônica. E o que tem acontecido é que, na verdade, tem utilizado a interceptação telefônica como o único recurso a despeito de todos os outros recursos investigativos que possui. Ou seja, todos os demais recursos e técnicas investigatórias foram relegados a segundo plano e trazido a primeiro plano a interceptação telefônica, quando devia ser justamente o oposto. Né? Devia ser justamente o oposto. Agora, é uma coisa que eu quero chamar a atenção, né? Que a lei estabelece o seguinte, que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeiro, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. A prova puder ser feita por outros meios, aquilo que eu via falando para vocês. E o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, na verdade, só com a pena de reclusão é que pode haver, os crimes com pena de reclusão é que podem ser Doutor Sérgio, pelo que eu entendi, investigados por interceptação telefônica. Pelo que diz a lei, quando a investigação na busca da prova pode ser feita por outros meios, então é uma das exceções onde não se deve utilizar a interceptação telefônica. Sim. Mas, como foi mencionado no início do programa, no ano passado houve o registro de 409 mil registros de interceptações telefônicas no país. A que se atribui isso? Será que existiram 409 mil inquéritos policiais onde não se pudessem investigar através de outros meios de provas que não da investigação da interceptação telefônica, doutor? Não, mas esse é um dado que comprova o abuso com que a interceptação telefônica vem sendo utilizada. Não existiram 409 mil inquéritos policiais. Foi em um inquérito policial interceptou-se uma pluralidade de pessoas enorme. Não é? A interceptação telefônica, ela, em qualquer lugar do mundo, serve como um meio auxiliar nas investigações, que vai ajudar a encontrar a prova da autoria. No caso que o senhor colocou do sequestro, um sequestro em andamento é um crime já concretizado, porque é um crime de natureza permanente. Já se sabe que o crime existe. Precisa-se chegar, então, à autoria, quem são os sequestradores, onde está a vítima, eles se comunicam com a família da vítima por telefone, então aí intercepta-se, porque não há outros meios de investigação. A urgência necessária para resolver aquele caso, até para defender a própria vítima ou do sequestro, do sequestrado, exige que a interceptação telefônica seja utilizada. Mas ela não é uma prova. Ela vai permitir encontrar a prova, que é chegar aos sequestradores. É importante que as pessoas saibam que a interceptação telefônica produz que resultado? Uma conversa, um diálogo. E nenhuma conversa, nenhum diálogo é crime. Até mesmo a conversa em que uma pessoa injuria outra, para ser prova de crime de injúria, seria necessário haver uma perícia da voz de quem injuriou, para saber se é da pessoa acusada. Sem essa perícia não se pode afirmar com certeza que é daquela pessoa. Não é? Também precisaria de uma perícia para saber exatamente o dia e a hora daquela ligação, porque na interceptação telefônica não fica impressa no registro a data e a hora em que aquela ligação ocorreu. Então, todas essas questões precisam ser levantadas e a população precisa entender o que está por trás disso. Um diálogo não é um crime. Pensem no seguinte, pensem numa conversa que tenha sido interceptada de um sujeito dizendo para outro, eu vou mandar matar fulano de tal. No dia seguinte, fulano de tal aparece morto. É
essa interceptação é prova de que foi ele o mandante desse assassinato? Não necessariamente. O sujeito pode ter sido morto por um assalto, num latrocínio, pode ter sido morto por um outro desafeto qualquer. Há uma coincidência de dois fatos, um fato dialógico, que é a conversa, e o fato do homicídio logo depois. A interceptação serve, então, como um indício para investigar, para saber se aquele que disse que ia mandar matar o outro, mandou ou não. Mas ela em si mesma não prova nada. Doutor Sérgio, esse levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme noticiado no início do Jurídico News, demonstrou que, inclusive, juízes trabalhistas e juízes cíveis, em processos cíveis e trabalhistas, estavam concedendo autorização para interceptação de comunicação telefônica, o que me parece que a lei de interceptação restringe apenas ao juízo criminal em investigações e instrução criminal. E me parece que... A lei não, a Constituição Federal. Desculpa, é verdade, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 12, bem lembrado. Mas, enquanto o Conselho Nacional de Justiça ainda estuda uma forma de controlar esses abusos praticados pelos juízes de primeira instância, me parece que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já adaptou e já está colocando em prática uma forma de controle administrativo das autorizações feitas pelos magistrados de primeiro grau no Estado do Rio de Janeiro. O doutor Sérgio Niemeyer vê esse controle administrativo, não do seu conteúdo, mas da forma como estão sendo concedidas as autorizações, como uma coisa salutar para o cidadão brasileiro? Olha, é muito cedo para emitir uma opinião sobre a eficácia desse controle. A intenção de controlar, de exercer esse controle administrativo sobre as autorizações judiciais, me parece saudável, porque é um engano, um equívoco enorme. Isso que se vê na televisão todo dia, quando a televisão coloca um trecho de uma interceptação telefônica e o âncora da notícia diz: ouça o trecho do que foi gravado com autorização judicial. A autorização judicial pode ser nula, pode ser ilegal. Não é a autorização judicial que confere legitimidade a uma interceptação. E essa divulgação é criminosa, né? Porque deveria ter sigilo sobre o conteúdo da interceptação. Também. Se ela não é criminosa em si, aí em homenagem ao direito de informar da imprensa, ela no mínimo está fomentando a prática criminosa, porque alguém quebrou esse sigilo para fornecer essa informação para a imprensa. Então, ela ou está fazendo apologia ou está incitando alguém ao crime. E eu, pessoalmente, doutor, desconheço alguma iniciativa do Ministério Público para investigar a autoria do vazamento dessas interceptações. Não sei se o doutor conhece. Mas, enquanto isso, eu gostaria de estar recebendo aqui informações de que temos alguns e-mails dos internautas querendo também fazer algumas perguntas ao Dr. Sérgio Niemeyer. Gostaria que fossem passadas algumas perguntas para o Dr. Sérgio, se puder respondê-las, e as que não puderem ser feitas aqui no ar serão respondidas pelo Dr. Sérgio oportunamente, serão encaminhadas a ele. Está chegando vários e-mails aqui para saber se o programa é gravado ao vivo, é programa ao vivo. E uns reclamando da falta de respostas das questões perguntadas. Evidentemente que são várias, vou fazer algumas então, para o doutor professor Sérgio Niemeyer. Diz aqui Ana Paula, como devemos reagir, porque falar em direito é uma coisa, mas as leis não são cumpridas. Essa é uma pergunta. Outra pergunta, da Renata, ela diz o seguinte, que no entender dela, que as correspondências devem ser abertas em face de que hoje o problema das drogas via correio, por exemplo, é muito grande. Então, como fazer? Como falar sobre isso? Como reagir sobre isso? Outra pergunta de Thaís. Não se consegue saber quem é que invade uma linha telefônica, possa ter direitos a isso. Bom, respondendo à primeira pergunta, no nosso sistema jurídico existe uma disposição que determina o seguinte, que ninguém
pode descumprir a lei alegando não conhecê-la. Então, a minha sugestão é que as pessoas comecem a se preocupar um pouco mais em saber os seus direitos, em ler a lei. E o melhor passo para começar isso é ler a Constituição Federal, o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição Federal. Se forem ler também o artigo 1º e o artigo 3º, ajuda. O artigo 1º estabelece os fundamentos do nosso Estado. O artigo 3º, as metas que devem ser alcançadas pelo nosso Estado e vinculam todos os 3 poderes da União, quais sejam o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O artigo 5º, traz os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo, que são os direitos que o indivíduo deve invocar toda vez que se vir envolvido num litígio com o Estado. Não é? Depois, tentar saber a lei, se existe alguma lei, e qual é e o que ela dispõe, a respeito do assunto ou da relação que vai estabelecer, do contrato que vai firmar, consultar um advogado. As pessoas parece que só procuram médico e advogado quando estão doentes. O advogado cuida da saúde jurídica das pessoas e o médico da saúde física. Mas a medicina preventiva e a advocacia preventiva são muito mais saudáveis, porque elas previnem, são profiláticas, previnem a ocorrência de doenças no caso da medicina e previnem a ocorrência de litígios no caso da advocacia. Então, seria conveniente que as pessoas começassem a consultar o advogado. Ah, mas tem que pagar. É verdade. É uma profissão como toda outra, e todas as profissões são exercidas mediante pagamento. Mas só em São Paulo são mais de 250 mil advogados. Dificilmente não se vai encontrar um que cobre aquilo que a pessoa possa pagar. Então, essa é a resposta que eu teria a dar à primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu não posso concordar que as correspondências devam ser devassadas. Ao contrário, o que se deve fazer é uma distinção entre correspondência e encomenda. Embora se possa encaminhar uma encomenda pelo correio, esta encomenda não é uma correspondência. Correspondência é aquele envelope delgado que leva uma carta, um bilhete. Isso é a correspondência. É um ato de comunicação, interação comunicativa remota. Porque aqui, embora seja uma comunicação remota, eu estou falando ao vivo para você, internauta, que está me assistindo ao vivo. E pode interagir comigo por meio do e-mail, com a TV, com a TV Just TV, ou por telefone, enfim, mas é uma comunicação que tem uma certa dinâmica. Por telefone é outra comunicação dinâmica. Agora, a comunicação por correspondência, por carta, e a comunicação telegráfica, ela não é dinâmica. Ela é absolutamente remota. Não há uma interatividade entre os sujeitos dessa relação de comunicação. Então, eu não posso admitir a possibilidade de violação de correspondências, porque a correspondência entre duas pessoas, muitas vezes, trata de assuntos peculiares que pertencem ao domínio da privacidade e da intimidade daquelas pessoas. E isso não pode ser violado. Não é? Nem mesmo quando o envelope está aberto, não pode ser devassado. Então, a correspondência não pode ser violada. A terceira, qual era? A pergunta, Thaís, como pode existir direito a quem invade uma linha telefônica? Thaís, na verdade, a invasão da linha telefônica, na verdade, é a invasão da privacidade da pessoa que usa a linha telefônica como veículo, como instrumento de comunicação, como canal de comunicação. A Constituição abriu a possibilidade de haver essa devassa. O grande problema e a grande discussão é saber quais são os limites dessa devassa. O meu ponto de vista é o seguinte, Thaís, eu tenho lutado por isso, escrevendo artigos, dando aulas, proferindo palestras. Quando o juiz autoriza a quebra de sigilo de uma pessoa, porque o direito de sigilo é de uma pessoa, não é de um número telefônico. O número telefônico é algo abstrato, é um objeto.
E o objeto não é titular de direito são as pessoas, o direito é feito para as pessoas. Uma casa não tem direito, uma cadeira não tem direito, um carro não tem direito, um número telefônico também não tem direito. Quem tem direito são as pessoas. A pessoa tem direito de propriedade, a pessoa tem direito de cobrar o crédito, a pessoa tem direito de ir e vir, e a pessoa tem direito do segredo das suas comunicações. Direito de privacidade. Direito de privacidade. Quando se invade essa privacidade, ou ela é ilícita, ou ela foi autorizada pela lei e pelo juiz. Aí ela não é mais ilícita. Então eu defendo que tudo que for obtido dessa invasão legal, autorizada, só pode ser usado contra a pessoa contra a qual foi autorizada a invasão, não contra o interlocutor dela, porque ele foi uma vítima por ricochete daquela quebra de sigilo. Ele não pode sofrer consequências além disso, para depois ter que responder uma ação penal. Então, só dessa maneira que eu entendo a possibilidade da quebra de comunicações telefônicas. Dr. Sérgio Niemeyer, existem maus profissionais em todas as áreas. Existem maus delegados de polícia, maus promotores públicos, maus procuradores da República, maus juízes. Na defesa desses maus servidores, como poderia o cidadão, por exemplo, se defender de uma interceptação telefônica para que se assegurasse de que aquela comunicação supostamente autorizada pelo juiz não tenha sido intrujada dentro das comunicações obtidas em período anterior a essa autorização? Que garantia tem o cidadão de que aquele período que foi objeto da interceptação, as conversas que estão ali colocadas no inquérito policial, sejam realmente daquele período? Que garantias ele teria para fazer essa prova? Ou que garantias a polícia e a justiça têm que produzir para que garanta ao cidadão que aquela conversa foi daquele período? Hoje nenhuma. Os juízes não fazem nenhum controle. Aliás, tem uma indagação minha que eu coloquei ontem, hoje, num site da internet, num comentário a uma manifestação de juízes federais do Rio de Janeiro, que foi de um absurdo total. Imagine uma juíza federal para justificar a desnecessidade de controle sobre as interceptações telefônicas, chegou ao cúmulo de dizer que uma operadora de telefonia sabe que não precisa cumprir uma ordem judicial que seja irregular. Isso é um absurdo total, absolutamente total. Não há hoje critério, nem controle, nem meios de você poder saber se as conversas que foram interceptadas pertencem ao período da investigação ou se foram obtidas antes. Não há como saber se cessou ou não cessou a interceptação depois do período que ela foi autorizada. Nós temos visto aí interceptações que duram 8 meses, 1 ano, 2 anos. É um absurdo, porque a lei fala em 15 dias, prorrogáveis uma única vez, por mais 15 dias. Ora, se é prorrogável por uma única vez por 15 dias, como é que pode haver interceptação por 8 meses? Por 31 dias, por 60 dias? Não é possível, mas isso tem sido aceito. Que instrumentos o indivíduo tem para enfrentar uma situação dessas? Em tese, deveria se socorrer da Constituição Federal e deveria poder contar com a tutela jurisdicional, ou seja, com os juízes. Mas como são os próprios juízes que estão autorizando, o indivíduo hoje está literalmente desgraçado. Não tem defesa. Ele está prisioneiro de um Estado policialesco, de um Estado totalitário, porém não assumido. É isso. Eu gostaria de acrescentar para o internauta que fez essa pergunta, se me permite, doutor Sérgio Niemeyer, que existem também outros recursos que ele pode utilizar para se defender de tais arbitrariedades. E esses recursos não só podem ser jurídicos, como também tecnológicos. A tecnologia hoje permite a utilização de antigrampos, de equipamentos que inclusive vão danificar aqueles que tentam grampear o seu aparelho telefônico, que é um direito de defesa do cidadão se defender, inclusive tecnologicamente. E inclusive
se defender das arbitrariedades, porque justamente quando se permite, se tolera que arbitrariedades ocorram, outras vão tendo mais força para surgirem. Como, por exemplo, quando o cidadão vê uma conversa objeto de interceptação telefônica autorizada pela Justiça, sendo divulgada pela televisão, pelo rádio, tem todo o direito de requerer ao Ministério Público certidão se existe inquérito policial instaurado para apurar a autoria desse crime de violação de sigilo funcional, que foi a violação dessa comunicação telefônica pela rádio e pela televisão. E se não fizer, pelo artigo 27 do Código de Processo Penal, qualquer cidadão tem o direito de requerer a instauração de inquérito policial para apurar fato criminoso. Bom, dado esse acréscimo à grande colocação do Dr. Sérgio Niemeyer, eu gostaria de passar as considerações finais. Estamos chegando no final do programa. Programa esse patrocinado pela Metalúrgica Pólio Limitada e pela Receita Advogados Associados. Por favor, Dr. Sérgio Niemeyer, suas últimas considerações. Doutor Riceto, eu agradeço ao convite para estar aqui hoje com o senhor e com o internauta que nos assiste. Eu agradeço a você, internauta, pela paciência de estar nos assistindo e exorto a que comecem a se interessar um pouco mais pelo direito. Os grandes problemas do Brasil é que nós, cultural e historicamente, ficamos muito alheios à coisa pública. E quando nos mantemos afastados, acabamos enfraquecendo os nossos próprios direitos. E nós não podemos permitir que os nossos direitos fiquem assim tão adelgaçados e sujeitos a toda sorte de violação. Precisamos nos reunir, nos unir novamente. Unir nossos esforços, reivindicar o cumprimento da lei, porque essa história de que tem lei que pega, tem lei que não pega, é bobagem. A lei que não pega é a lei que não é aplicada pelo Poder Judiciário. Porque se a lei foi colocada, ela tem que valer. E para ela valer, é preciso que as pessoas cumpram seus mandamentos. Se não cumprir, é preciso que o juiz imponha. Se o juiz não impõe, aí a lei não vale mais nada. Então é preciso que nós reivindiquemos, que nós conclamemos o cumprimento das leis. E que a gente comece a interagir um com o outro, discutindo as leis. A exemplo de outros povos, que são nações mais desenvolvidas do que nós, mas mais desenvolvidas economicamente. Não como povo. O brasileiro é um povo de um coração enorme, é um povo solidário. Nos falta só essa união em torno dos nossos direitos individuais, que são comuns, porque nós temos os mesmos direitos. E nós temos que respeitar o direito do outro para poder exigir que respeitem o nosso. É só isso. Muito obrigado. Queremos aqui, em nome de toda a produção do Jurídico News, agradecer a presença do advogado Dr. Sérgio Niemeyer, brilhante professor de Direito, agradecer a explanação que foi dada hoje aqui em nosso programa. A nossa produção parece que tem mais alguma informação. Antes do término do programa, doutor Riceto, face às várias perguntas de internautas, informamos que o Jurídico News é um programa jurídico que será realizado todas as quartas-feiras, às 22h50. Então, perguntas podem ser feitas e são respondidas na maneira que o programa pode oferecer. Os e-mails serão encaminhados ao Dr. Sérgio Niemeyer, que irá responder aos internautas que não puderam ser respondidos aqui no ar. E estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 22h, com mais um Jurídico News. Agradeço a audiência e a colaboração de todos. Uma boa noite.